o pastor Lidiane falou quinta-feira, é com muito temor e muito tremor que eu estou aqui em cima. Amém? Mas o Senhor me trouxe até aqui, né? Ele me sustentou até aqui e eu creio que o Senhor vai falar tremendamente com vocês essa noite. Amém? Abra a Bíblia de vocês no livro de João 11. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Eu vou ler aqui o versículo primeiro e vocês vão permanecer com a Bíblia de vocês aberta. E através do versículo eu vou estar passando uma mensagem do Senhor. Amém? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Amém? O tema dessa ministração é quando Deus demora. Deus ele demora. Por que falar desse assunto, né? Quando Deus demora, né? Bom, se vocês é como eu sou meio afoito, né? Eu quero as coisas para ontem. Eu quero as coisas rápido, mas eu tenho algo para falar para você. Essa vida que a gente leva, né? É uma vida que nós queremos tudo rápido, né? Nós queremos alcançar as coisas muito rápido. Mas eu venho falar para você que é tão difícil, é tão fácil você ver, né? As dificuldades lá, nós vemos na Bíblia, né? Abraão levou 70 anos por uma promessa, né? Na vida dos outros é tão fácil, né? Jesus demorou, né? Deus demorou, né? Então e na sua vida, quando é eu, né? Quando é para mim, é muito difícil, né? Então vamos entender aqui, vamos ver algumas verdades do porquê Jesus demora. Vamos ler lá novamente. Estava enfermo lá de Betel, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Aqui diz que Lázaro ficou doente, né? E isso acontece com os amigos de Jesus, né? Quem aqui é amigo de Jesus? Eu tenho isso para falar para você. Amigo de Jesus fica enfermo também, viu, varão? Amigo de Jesus passa a luta também. Amigo de Jesus tem a casa também roubada por bandidos. Bate carro também, viu, meus amados? Então, o que eu venho te dizer essa noite é que nós somos amigos de Jesus, mas né, nós passamos por lutas também. Vamos continuar lá no texto lá. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com o cabelo. Olha só, né? Aqui o texto diz que Maria foi ela que ungiu o Senhor e secou os pés do Senhor, né? Com o seu cabelo. Aí você vê mais uma verdade, né, no texto, né? Que Maria, ela era amiga de Jesus, né? Lázaro ficou doente, né? E Maria ali que passou por tudo isso daí, ela era uma amiga de Jesus ali. E eu tô aqui para falar para vocês que os amigos de Jesus não deixa a imunidade contra os problemas, vem as lutas sobre as nossas vidas. Os amigos de Jesus vêm as lutas também, né? No versículo 3, mandava, pois, a irmã de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu ama. Você vê aqui a partir do texto aqui que Jesus, ele nos ama, né? Jesus, ele nos ama também. Aqui no versículo 3 diz, Marta manda um recado para dizer que o seu amigo está morrendo, né? O seu amigo está enfermo, né? É uma verdade, mais uma verdade que acontece na vida dos amigos de Jesus. Mas ela mandava recado. Jesus dizia que Lázaro estava doente, né? Mas o cristão deve entender que Deus, ele não tem secretário, né, para ficar mandando um recado. Que nosso pedido de socorro tem que ser diretamente para Jesus. É para Jesus que tem que ser somente para Ele.
temos que ir direto, porque muitas vezes a gente, com os nossos problemas, nós procuramos umas pessoas até na rua, que nem vivem os nossos sonhos, e Jesus está tão próximo de nós, e nós não se prostramos e não falamos assim: Jesus, eu preciso de você, Jesus. Jesus, minha vida financeira, Senhor, minha vida ministerial não avança, Senhor, eu preciso de você. Peça socorro para o Senhor, peça socorro para Jesus, não peça para o vizinho do seu lado, não. Você tem Jesus para pedir o socorro. Amém? Vamos seguindo lá o texto mais à frente. Vem aqui do lado. Novamente eu vou perguntar, né? Por que Jesus demora? O versículo 4 diz: ao receber a notícia, disse-lhe Jesus. A receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Muito forte esse versículo, né? E nós temos que entender que tudo na vida do cristão, ela vai desembocar na glória de Deus. Tudo na vida do cristão, ela vai passar pela glória de Deus. O Senhor, Ele não vai fazer nada para te exaltar, não, meu amado. É para a glória dEle. Somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, através da sua vida, através do milagre tão grande que o Senhor vai fazer na sua vida, quem está próximo de você vai receber esse milagre também. A sua família vai receber esse milagre. O seu irmão vai receber esse milagre. As pessoas próximas a você vão receber esse milagre. Jesus, Ele não quer fazer somente um milagrezinho para você, não. Ele quer fazer um milagre na sua família. Ele quer fazer um milagre na sua casa. Oh, aleluia. Santo Tu és, Senhor. Vamos continuar lá. Ora, amava Jesus Marta e sua irmã e Lázaro. Jesus, Ele ama a gente. Aqui no versículo 5 aqui vocês vê, Jesus ele amava Marta, Ele amava Maria, Ele amava Lázaro. Mas ainda assim, mesmo amando essas pessoas, eles tiveram que passar por essa prova, né? E muitas vezes, às vezes nós estamos passando uma provinha, alguma coisa, e falava assim: Jesus esqueceu de mim, Jesus não me ama mais. Isso é mentira de Satanás que está implantando na sua cabeça. E aqui no texto aqui eu vejo 3 tipos de crente que eu estava dando uma olhada. Marta, ansiosa como eu, né? É tudo na hora. E Maria, adoradora, em meio a toda aquela luta, se prostrou ali, se prostra diante dos problemas e ainda assim adora o Senhor, né? E Lázaro é o terceiro crente. Ele cansou tanto de esperar o milagre que ele morreu. Ele morreu. Olha só. Vamos continuar lá no versículo 6. Chegar onde estava. Veja só, meus amados. Jesus sabia de tudo que já estava passando. Sabia que Lázaro estava enfermo. Ele recebeu o recado que Lázaro estava enfermo e ainda ficou ali mais 2 dias. Mas Jesus, ele ficou ali, meus amados, não é porque ele estava evangelizando o Joãozinho da farmácia, o Joaquim da padaria, não, meu amado. Ele ficou ali porque ele quis. Eu tenho para dizer para você: Jesus, ele faz as coisas na hora que ele determina, não na hora que nós determinamos. O milagre vem na vida de você a hora que o Senhor determina o milagre na sua vida. Não é a hora que você quer o seu milagre, mas sim a hora que o Senhor fala assim: está aqui seu milagre. Você vai receber o seu milagre. Então, eu tenho mais uma notícia para falar para você. Porque Deus tem morte. Ainda vai estar terra relação ainda para poder ter. Amém? Vamos continuando lá. Versículo 7.
disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo vós, e voltará para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vem a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque ele não vê a luz. Isso disse, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse depois aos discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas ele supunha que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vós vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Amém? Então a gente aqui nesse pedaço aqui do versículo 7 até o 16 aqui, que o Senhor, ele tinha saído daquele lugar, né, perseguido na manhã, e os seus discípulos, ele falou para os discípulos: vamos lá voltar lá, porque o nosso amigo Lázaro, ele adormeceu. E os discípulos, sem entender a revelação do Senhor, ainda pegam e falam assim: mas se ele adormeceu, Senhor, ele tomou um remedinho, ele sarou, ele já está. Para que o Senhor vai lá, né? Não precisa do Senhor lá, o Senhor já está 2 dias sem ir lá, né? E o Senhor pega e fala claramente: Lázaro morreu. E aqui nós vemos um texto que o discípulo de Jesus ainda fala: vamos falar, tá? Quem fala, nós morremos com ele. O camarada que andava com Jesus, viu Jesus fazer, que fora essa ressurreição, Jesus já tinha feito outra ressurreição, né? O camarada andando com Jesus, viu que Jesus já tinha feito, e ainda pegou e falou assim: vamos lá para nós morrer também, né? Porque quando chega lá, ele falou: nos apresentar, nós vamos morrer também, né? E não estava prestando atenção na revelação que o Senhor queria trazer para ele, né? O que o Senhor queria fazer naquele lugar, né? E a gente, imagine você ser convidado para ir até o velório, e a casa de alguém que já morreu, né? Vamos lá na casa do fulano, só que ele vai ressuscitar. Vamos até lá. Imagine você, Jesus deixou o velório que ele foi até hoje, acabou, porque o morto ressuscitou. E hoje ele está aqui para ressuscitar tudo que o diabo roubou da sua vida. No versículo 17: chegou Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Amém? Então você vê aqui no texto que a distância não era tão grande, né? Eu estava dando uma verificada, era cerca de 2 a 3 quilômetros. Então a distância não era tão grande, dava para Jesus chegar lá, né, no dia, né? Mas ele decidiu demorar. Jesus demorou, né? E Jesus continuou a demorar, a ponto de chegar 4 dias depois da morte de Lázaro. Porque Jesus demorou
Será que ele não está vendo que eu vou ficar com a tio? Eu vou ficar, né? Será que ele não está vendo que minha vida financeira, eu não tenho nem R$1 lá na conta, eu estou devendo? Será que o Senhor não está vendo que a minha vida ministerial, ela não avança? Ela continua mini ministerial? Será que o Senhor não está vendo isso? Né? E o Senhor, ele vem trazendo aqui nesse texto que Deus, ele demorou, né, como eu disse, porque ele quis. Ele vai fazer no tempo dele. Não quando a gente damos, né? Não quando nós achamos que é no nosso tempo. Porém, não podemos achar que Deus, ele nos ignorou, né? Isso é mentira de Satanás. Ele está vendo, sim. Ele está vendo o que você está passando, meu amado. Ele está vendo tudo o que você está passando, o que você tem passado na sua vida. Jesus, ele está com você a todo instante. Ele está presente nas suas lutas, nas suas batalhas. Ele está presente. E muitas vezes a gente fala assim: Jesus esqueceu de mim, Jesus está me ignorando, porque já faz 10 anos que eu pedi uma bênção e eu não recebi ainda. Mas é que Jesus, ele quer fazer algo maior na sua vida. Vamos continuar lendo lá para não se perder. Versículo de: entre os judeus tinha vindo até Marta e Maria para o consolar. Marta, quando soube que Jesus saiu Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. E Maria, porém, ficou assentada em casa. É como eu disse, né, dos crentes aqui, né? Marta, ansiosa, já quando ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela já saiu correndo. Mas Maria permaneceu ali, gozada, pedindo consolo para quem poderia dar a ela, né? E Marta, ela foi até o encontro de Jesus, né? Cada um de nós temos uma reação, né? Nessa hora, né? Como eu estava dizendo, Marta, ansiosa, porém, foi correndo. E Maria ficou ali prostrada, adorando. Como você está hoje nessa hora aqui? Como que você está? Será que você está ansiosa como Marta? Ou será que você está se prostrando e orando e pedindo ao Senhor o seu milagre? Será que você tem feito o quê? Será que você tem feito como Marta? Ou será que você tem feito como Maria? Né? Vamos continuar a texto aqui no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedi a Deus, tu concederás. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, explicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É todo que vive e crê em mim, não morrerá. E eternamente feliz. Assim o Senhor respondeu: ela tem crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi com ele. Depois, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado ele. Né? Aqui até esse versículo aqui, nós vemos que Marta, em meio a toda a ansiedade
verdade, né, ela não percebeu o que o Senhor estava falando, o que o Senhor ia fazer. O Senhor ia ressuscitar o irmão dela. Não ia ser nos últimos dias, né? Mas ela, com a sua ansiedade, ela ainda falou assim: eu sei, Jesus, que nos últimos dias ele irá te ressuscitar. E assim ela sai e vai chamar sua irmã Maria, que ao meio de tudo isso aí, Maria veio, né? E no verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e consolava, vendo se levantar depressa, ele saiu, surgiram-lá, que ia ao sepulcro, que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, se lançou aos pés e disse: Senhor, se ele estivesse aqui, meu irmão não morreria. Ela fez a mesma coisa que Marta fez. Ela falou às vezes palavras para Jesus, que se o Senhor, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, mas ela fez algo diferente. Quando ela chegou, ela se derramou diante dos pés do Senhor, né? E falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido, Senhor, né? E Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se o espírito esse que comoveu-se. Perguntou-se onde se sepultaste. Ele respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Esse milagre que eu estava dando uma olhada aqui na Bíblia, esse dia que eu estava estudando, foi o único milagre que eu vi na Bíblia que Jesus chorou. Para você ver o tamanho desse milagre, o tamanho dessa família que o Senhor estava, né? Jesus, ele se comoveu tanto com essa família que até mesmo ele chorou, né? Então disse-lhe os judeus: desde quando amava, né? Amava Jesus, ele, até os que estavam de fora, eles viam, né, que Jesus amava, né? Mas ainda teve alguns lá, mas alguns optaram lá, ele não podia ele abrir os olhos do cego e fazer que esse não morresse, né? Jesus agitou-se novamente em si mesmo e caminhou para o túmulo. Era uma gruta a entrada tinha uma pedra. Então ordenou Jesus: tire a pedra. E Marta disse Marta, irmã do morto: Senhor, cheira mal, porque já faz 4 dias. Marta mais uma vez duvidando o que o Senhor ia fazer. Mais uma vez Marta: Jesus, mas já faz 4 dias, Senhor. Está fedendo, se tirar essa pedra aí, ninguém vai aguentar ficar aqui fora, Senhor. Ele está morto já. E o Senhor, ele fala hoje para nós, né? Para nós tira da nossa vida o que está impedindo Jesus a ter acesso. Tira as pedras dos nossos corações, está impedindo o Senhor chegar até você. Porque o que estava impedindo Jesus chegar até lá para que ele ressuscitasse era uma pedra. E que é aqui que está impedindo o Senhor chegar até você. É uma pedra. Então tira essa pedra que está impedindo, tira essa pedra que está no seu coração, para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha fazer verdadeiramente o milagre que você vem tanto esperando, que você vem tanto pedindo. Dá acesso ao Senhor naquela área da sua vida que já está morta, que já está fedendo. Dá acesso ao Senhor, que o Senhor vai ressuscitar essa vida sua. Não sei se é financeira, se é ministerial, se é familiar, mas dá acesso ao Senhor hoje. E fala para o Senhor: está aqui, Senhor, eu tiro a pedra, Senhor. Já tirei a pedra, Senhor, pode agir, Senhor. Respondeu Jesus no 40: não te disse que se crer verá a glória de Deus? Né?
mais uma vez a Marta. Eu te falei lá atrás, Marta. E você não crê. Você não crê que você vai ver a glória de Deus. Mas eu estou aqui não é para mostrar a glória de Deus só para você não, Marta. Eu estou aqui para mostrar para todo esse povo que está aí embaixo aí, ó. Esse povo que está chorando aí, ó. Chorando junto com você. Eu vou mostrar para eles a glória de Deus através do milagre que eu vou fazer aqui hoje. Vamos continuar lá. Tirando então a pedra, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ali eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei, por causa da multidão. Presente, para que creia que tu és, que tu me enviaste. Então o Senhor, Ele pega ali, e pega aquilo ali, Ele faz uma oração, né? E ele faz uma oração em voz alta, para que o Pai não ouvia ele. O Pai estava mexendo com ele, sempre ouvindo, mas ele falou, ele fez essa oração por causa daqueles que estavam lá, os incrédulos que estavam lá, né? Então o Senhor falou assim, que fez uma oração em alta voz, para que aqueles que estavam lá cresçam. Amém. O que verdadeiramente ele ia fazer? Já estou acabando já, vamos continuar aqui, vamos resumir agora. Lá no 43. Tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivesse morto, tendo aos pés e as mãos ligadas, com atadura ao rosto, envolvido num lençol. Então ordenou-lhe Jesus: desate e deixe-o ir. O Senhor, Ele fez um verdadeiro milagre naquele lugar, né? E o Senhor, Ele não queria, ele só não queria, ela só queria que o Senhor ressuscitasse seu irmão, né? Mas Jesus, ele operou vários milagres através desse milagre, a ressurreição de Lázaro, né? E ali veio aquela multidão. Jesus, quando ele pediu para que Lázaro saísse, como ali era um povoado pequeno, isso foi passando para outros bairros, né? E Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Jesus já tinha feito outra ressuscitação, mas essa daqui foi outra ressuscitação, que foi a gota d'água para a crucificação de Jesus. Que fazia 4 dias que Lázaro já tinha morrido, né? E Jesus, ele pega e faz o Lázaro ressuscitar, para que aquele povo que estava ali, que não cria nele, que cresce que ele podia, que o Senhor, que ele tinha sido enviado para aquele lugar. E nós muitas vezes nós pedimos um milagre para o Senhor, né? E nós quer um milagrezinho desse tamanhozinho que é para nós. E eu estou aqui para falar para você que o Senhor, Ele tem muito mais para a sua vida. Ele não quer te dar só um milagre. Ele quer fazer de você um verdadeiro milagre, para que as pessoas vejam você e falem assim: tão grande é o Deus que agiu na vida desse irmão. Tão grande é o Deus que agiu, como o Ney diz aqui, do Noia. Tão grande é o Senhor. Olha só onde o Senhor nos coloca. E então o Senhor, através desse milagre da vida de Lázaro, muitos ali foram receber milagres também, né? Foram de encontro ao Senhor, né? E eu queria deixar essa palavra para vocês, para que vocês venham verdadeiramente, não só querer um milagre, mas que você venha verdadeiramente ser um milagre, que seja um milagre para a sua família, que seja um milagre para a sua vizinhança,
para os seus parentes, que você seja um milagre para a sua nação. Que o Senhor, Ele quer que você seja um verdadeiro milagre. Amém? Glória a Deus. O pregador escondido aí no meio da multidão, né? Eu estou muito alegre, eu vejo cada um dos ministros que podem me chamar, e cada um tem uma palavra ungida da parte de Deus, né? E eu não sei se você estava ligado no que Deus falou aqui hoje, mas no começo do culto, Deus usou a minha vida para falar o quê? Falar o quê? A igreja só desperta quem está. Jesus, ele falou as seguintes palavras. Ele falou assim: eu vou despertar Lázaro do sono. Ou seja, Lázaro estava dormindo, né? E os discípulos pensando que ele estava dormindo mesmo. E Jesus falou abertamente: Lázaro não está dormindo, vocês estão pensando que eu estou falando que ele está morto. Ou seja, Deus aqui no começo do culto ele falou de uma morte espiritual. E ele trouxe uma palavra confirmando sobre a igreja. E a palavra é que Jesus despertou Lázaro daquele sono. Hoje, Jesus está despertando a igreja do sono, da morte espiritual que você recebe. Dê um forte aplauso ao Senhor e expressa sua alegria ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.